seja uma tabela de compras, onde o usuário ele controla ao longo dos meses a quantidade comprada de produtos em determinados locais específicos. Os usuários, para poder visualizar esses dados de uma forma um pouco mais amigável, eles criam o que nós chamamos de tópicos. E esses tópicos, eles nos permitem selecionar apenas aquilo que nós gostaríamos de observar de uma grande tabela. Na verdade, ele resume os dados. E ele também nos permite calcular máximos, médias, somatórios, contagens. Isso facilita muito para a emissão de relatórios. Estes subtotais são assunto dessa nossa aula a partir de agora. Para criar uma estrutura de tópicos, é necessário que nossa tabela ela tenha já os grupos alinhados, organizados, para que possamos colocar abaixo deles os totais, as contagens e as médias. Como você viu ainda há pouco, a nossa tabela, inicialmente, ela tem os locais, que é o grupo que iremos criar, desorganizados. Então, nossa primeira coisa a fazer é classificar esses dados por locais. Vamos na aba de trabalho e organizar os dados. Eu vou clicar em algum título da tabela, clicar no botão classificar e na opção classificar por, nesse exemplo eu vou escolher o campo local. Vou deixá-lo em ordem crescente, de A a Z. Agora nós já temos a nossa tabela agrupada, ordenada pelos locais. Para fazer o primeiro subtotal, você precisa estar clicado em um dos títulos de sua tabela. A seguir, você vai na guia de dados e clica no botão subtotal aqui do lado direito. Na janela que surge, a cada alteração em local seria cada vez que ele trocar de um local para o outro, ele, Excel, vai realizar uma soma automática. Note que você poderá trocar, e nós iremos trocar daqui a pouco, outras funções. Vamos deixar no primeiro momento a função de soma. E vamos escolher abaixo quais são as colunas que nós gostaríamos de fazer somatórios. Eu vou clicar no nome de cada um desses meses para que possamos pedir ao Excel que faça somatórios. Então, o Excel, dentro da coluna local, cada vez que um local trocar de nome, ele irá somar essas colunas. A caixa substituir subtotais atuais, no próximo exemplo nós citaremos para que ela serve. A opção quebra de páginas entre grupos, se ativada, servirá para quando você for fazer uma impressão. Ao fazer uma impressão, em uma página sairão os dados de Campinas com o seu total. Saltará uma página para aparecer os dados de Tu com o novo total e assim sucessivamente até o final do relatório. Ou seja, então essa opção de quebra de páginas ela é muito boa porque ela evita que os dados não saiam todos em uma página, caso não seja necessário. Resumir abaixo de dados é onde você gostaria que os totais que você está escolhendo que apareçam fiquem posicionados. Resumir abaixo é para que, por exemplo, abaixo de Campinas, apareça os totais de Campinas. Se eu desmarcar essa opção, primeiro o relatório vai exibir os totais de Campinas e depois detalhar os dados de Campinas. Eu vou deixar ativada essa opção de resumir abaixo dos dados e clicar em OK. Perceba que abaixo de cada local eu tenho os totais, nesse caso as somas que foram selecionadas. Se eu clicar no botão número 1, eu tenho o total geral de todas as localidades. Se eu clicar no botão número 2, eu tenho cada local com o seu total. E se eu clicar no número 3, eu tenho a tabela detalhada, aberta. Vamos fazer um novo subtotal, dessa vez solicitando que o Excel encontre qual foi a média dentro de cada mês dos itens comprados. Vou clicar em algum dos títulos da tabela mais uma vez
e mais uma vez aqui também no botão subtotal. Vou trocar a função soma e escolher a função média. E vou desabilitar essa caixa substituir subtotais atuais. Desmarcando essa opção, o Excel vai acrescentar a função média dentro da minha tabela. Se eu deixar essa opção habilitada, o Excel trocará esse total que já foi feito pela função média. Portanto, eu vou acrescentar a média dentro da tabela. Apareceu um novo botão agora, porque nós acrescentamos a função média. E, finalmente, vamos fazer também o valor máximo que foi comprado dentro de cada localidade. Clico em qualquer título, volto ao botão subtotal e simplesmente troco o nome da função média para a função max, que é a função máximo. Clico em OK e temos aqui um relatório fácil de ser analisado. Ao final, uma vez que você tenha impresso ou copiado para um PowerPoint, se você quiser retirar tanto os tópicos quanto esses totais, basta que você clique sobre algum dos títulos, vá no botão subtotal e clique em remover todos, que é este botão aqui na parte inferior da janela. A tabela volta ao estado natural.